Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Escorpião. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você também pode deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e hypar. Vamos lá. Dez de paus. Dois de espadas. Rei de espadas. E o julgamento. Você está passando por uma situação, né? Esse momento na sua vida, ele é um momento, ou ainda é um momento, de muito cansaço, de muita sobrecarga, né? De muito desgaste. A carta do 10 de paus, ela fala que, ainda que seja uma carta de número 10, né? Ainda que seja um fim, que de alguma forma é o fim desse momento, ele também é o nosso estado limítrofe, né? Ele é o nosso... aquele momento em que a gente sente que a gente já fez tudo que conseguia fazer, já deu o máximo de si, né? E tá cansado demais para... pelo menos assim, para continuar lidando com as mesmas coisas, carregando os mesmos fardos. Então, é o momento em que a gente sente, eu fiz o meu melhor, sabe? Eu dei aquilo que eu tinha para dar, eu fiz o que eu podia fazer, mas mas você está cansado. E esse momento de cansaço, esse momento de exaustão, ele tem te gerado muita dúvida. Porque é um momento em que você fez aquilo que você podia fazer e que você tinha condições de fazer, que você deu o melhor de si. Então fica aquele pensamento assim, eu dei o melhor de mim. Se não for o suficiente, o que eu vou fazer, né? Então, como é um momento em que você está no seu limite, mas que ao mesmo tempo você ainda não viu um resultado positivo para a situação, para a sua jornada, né, não viu um resultado positivo ainda nesse momento da sua vida, isso está te gerando essa dúvida, porque você ainda não consegue ver isso, né? E você não quer ter essa dúvida. Ter essa dúvida é um sentimento que você não quer ter. Só que tem sido difícil. Tem sido difícil viver esse momento e ainda não ver o resultado, né? E essa falta de resultado gera dúvida. E é normal ter dúvida, né? É compreensível ter dúvida. Em algumas doutrinas, em alguns contextos, nós somos muito julgados pela dúvida, né?
muitas doutrinas religiosas, elas nos educam através de princípios opressivos que julgam a dúvida. Então, né, se você, por exemplo, você tem que ter fé, se você tiver dúvida, você não está tendo fé, né? A gente frequentemente nas doutrinas religiosas mais tradicionais, a gente escuta isso, né? Quem tem fé confia, quem tem fé não duvida, não cogita a possibilidade. Então, a gente é muito julgado por ter dúvida em algum momento. E parte dessa sua situação de não querer sentir está um pouco relacionada a isso. Você sente esse constrangimento, esse medo de ter dúvida, por medo de pensar que a dúvida ela representaria que você não tem fé o suficiente, ou que você às vezes até se julgar no sentido assim, será que eu não cheguei aonde eu merecia chegar, onde eu queria chegar, porque em algum momento eu duvidei e hoje eu estou sendo julgada por essa dúvida? A gente tem muitas referências de fé, de religião, de crença, que elas são muito condenatórias. E elas sempre têm uma forma de nos culpar, né? Uma forma de nos julgar. Uma forma de dizer que aquilo, a graça que nós não temos, a glória que nós não temos, as bênçãos que nós não temos, elas são de alguma maneira sempre nossa culpa. Ou nós pecamos, ou nós não tivemos fé o suficiente, ou nós tivemos dúvida, ou nós não seguimos a doutrina da maneira devida. E algumas pessoas vão viver a sua jornada espiritual acreditando nessas ideias, e se é bom para essas pessoas, ok. Mas eu sinto aqui que você não faz parte dessas pessoas. Que você... Sabe, cada um de nós, a gente tem a gente é educado a pensar que a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa conexão com Deus, ela é uma conexão condicional e intermediada, né? Intermediada por um padre, por um pastor, por um líder espiritual, por isso, por aquilo. A gente tende a acreditar que a nossa espiritualidade, ela é um fenômeno institucionalizado, né? Você tem que aderir a uma religião, a um grupo, a um mestre, para que você possa viver, para que você possa dialogar com Deus, ou para que você possa saber o que é bom. Mas eu acho que o seu desafio aqui é exatamente o contrário, porque na verdade a nossa relação com Deus, com a espiritualidade, ou seja como for que você chamar aquilo que é superior, aquilo que é a força bondosa, né, que nos ama e que nos protege, essa relação ela é sempre individual, ela é sempre única, ela é uma via completamente particular, ela não é intermediada por pastores, por padres, por líderes, por mestres. Essas figuras, quando agindo de boa fé, de boa vontade, com amor, são apoiadores, são pessoas que nos apoiam numa jornada que, no fim das contas, ela é única e individual e intransferível.
Então me veio aqui muito que essa mensagem, que você precisa saber dessa mensagem, quem está se conectando nessa leitura, porque você está nessa situação de dúvida, então não tenha dúvida. A carta do Rei de Espadas, ela diz assim que você precisa ser inteligente em relação à situação que você está vivendo e ter firmeza, né? Ter decisão, ter firmeza na sua jornada. Sua jornada, ela é aquilo que você teve condições de fazer dela, né? Eu não estou falando aqui com pessoas que simplesmente se acomodaram. Eu estou falando com pessoas que deram o máximo de si, que fizeram tudo o que era possível, que se esforçaram, que se dedicaram. Então você sabe que você deu o seu melhor. Mas é claro que, novamente, né, é muito compreensível essa dúvida. E a espiritualidade, ela não vai te culpar por isso, porque a espiritualidade tem culpa nisso. A espiritualidade tem responsabilidade, melhor dizendo, né, nessa situação. Porque às vezes nós vivemos uma jornada espiritual que é difícil. E isso não é culpa nossa, tá? É claro que é importante que essa inteligência também venha no sentido de você ter consciência dos seus atos. Você sabe o que foi feito por você, o que é sua responsabilidade, mas você também sabe o que não é. E isso é muito importante. Por algum motivo que só você pode interpretar aí na sua jornada espiritual, você tinha que chegar mais longe, né? Aonde outros não foram, ou ver o que outros não viram, ou lutar pelo que outros não lutaram. Sabe que essa carta do 10 de paus, aqui no fundo a gente tem uma casinha meio amarelinha, e isso daqui me lembrou a carta do 4 de paus. Parece que você está buscando algo. Na verdade, uma casinha, eu falo uma casinha porque está aqui em dimensões pequenas, né? Mas tem até umas torres aqui. É como se fosse uma construção suntuosa. Parece que essa sua jornada, ela você está caminhando em direção a algo que é muito expressivo, pelo menos na sua jornada, que para a sua jornada é algo muito grande, tá? Muito significativo. E eu sinto aqui que parece que você é esperada, é aguardada por pessoas ou por uma situação que faz parte da sua missão, que precisa muito de você. Então, realmente não foi fácil, porque parece que tem uma responsabilidade aqui, que ela é uma responsabilidade de grandes dimensões. Mas, apesar de tudo isso, tem um bom caminho se abrindo. Tem o julgamento, ele fala que em breve você vai ver a sentença. A sentença vai ser anunciada. A sentença a seu favor. Vai ser anunciada a sentença que abre os bons caminhos. O pendurado. Foi um momento de muita preparação e de muita reflexão, né? Essa carta do dependurado,
na mesma coluna do 10 de paus, ela me traz assim uma mensagem até de que a sua luta, esse seu limite, essa sua jornada, pode ter sido algo muito espiritual, pode ter sido algo muito interno, sabe? E isso é curioso porque essa carta do pendurado, ela diz muito respeito a uma pessoa que precisa se ausentar de uma posição relevante e se ver numa posição mais frágil, se ver numa posição mais desafiadora, mais imóvel, mais limitada, para viver um desenvolvimento interno e manifestar externamente algo maior do que conseguia manifestar antes. Então, houve um processo de construção interna muito grande, e você sabe disso, que te transformou muito por dentro. Dez de espadas. O sol. Quatro de copas. Esse processo de construção interna, esse foi um processo de fortalecimento interno, porque essa carta do 9 de espadas, ela diz que você é uma pessoa que na sua jornada você teve e tem coisas muito complexas ou desafiadoras para lidar, principalmente no que diz respeito a questões mentais, talvez questões que tenham um cunho político no sentido de serem relações complexas entre pessoas ou uma posição social desafiadora, talvez até uma posição social política. Ou você lida com ambientes muito conflituosos, né? Que tem muitos conflitos de ideias ou muitos conflitos de pensamento, de pessoas. E você precisava viver uma experiência de construção interna que te fizesse forte em relação a essas situações. Você tem pessoas que às vezes têm muita dificuldade de lidar com ambientes conflituosos. E tem pessoa que chora, tem pessoa que tem uma crise de nervosa, tem gente que surta. E isso não é algo, isso não é uma crítica, né? Mas parece aqui que você estava sendo preparada para conseguir lidar com situações muito difíceis. Lidar com situações complexas. E que isso está trazendo um resultado muito vitorioso para sua vida. Isso está trazendo luz para os seus pensamentos. Isso está trazendo clareza mental, clareza intelectual e terminando de lapidar, né, essa pedra preciosa que você vem se tornando, consumando essa pessoa, né, esse momento em que você vai manifestar a partir de si alguém que manifestar-se como uma pessoa que consegue ver as coisas com clareza e não se deixar abater por elas, não se deixar abater por pensamentos, não cair em dúvida por conta dessas interferências. E essa carta do 4 de copas, junto com essa carta do julgamento,
é muito curiosa, porque ela diz assim que parece que tem alguma coisa aqui que, por conta de toda essa sua jornada, de todas esses pensamentos, essas coisas, parece que tem algo muito importante que você deveria receber da espiritualidade e que você ainda não estava conseguindo receber. Essa carta, com essa copa tentando ser entregue para ele, que fica de braços cruzados, e aí tem essas 3 copas aqui, parece que você tinha perdido a esperança de que algo aconteceria. Você estava muito desanimada, pelo menos. Talvez não perdido ao todo as esperanças, mas com essa dificuldade muito intensa de acreditar. E por ser uma carta de copas, ela pode falar aqui de um amor, ela pode falar aqui de um sentimento, mas não somente no sentido de sentimento de uma pessoa, só em relação a uma pessoa, mas sentimento na vida, sabe? De coisas boas que alimentam a sua alma, que alimentam o seu coração. Parece que com esse julgamento aqui tem algo muito bom que vai ser julgado. Olha, você merece isso. Você é merecedora desse sentimento, desses sentimentos, dessa bondade, né, para você guardar, levar na vida, ter no coração. É muito sobre coisas, essa carta fala muito sobre coisas que a gente guarda no coração. Então, você estava sendo preparada para receber algo que você não vinha conseguindo receber ainda. Fundo do maço, o 5 de espadas. No fundo deste continuando no fundo do maço, o 10 de ouros. Essa carta me chamou muita atenção. Essa carta me veio uma mensagem aqui. A lua, o 7 de ouros. Sabe que a mensagem que me veio aqui é isso mesmo, olha. A gente tem aqui Cavaleiro de Espadas e a Justiça. E aqui a gente tem esse Cavaleiro de Espadas, ele fala sobre dessa necessidade de resolver as coisas. E a Justiça fala sobre aquilo que é justo sendo feito. E aqui a gente tem o Cavaleiro de Paus, que fala sobre uma vontade, um desejo. Eu vou até tirar, porque faz muito sentido. Cavaleiro de Paus e Valete de Espadas. Cavaleiro de Espadas e a Justiça. E a gente falou dele, né? Olha quem tá aqui no fundo. 4 de paus. Então vou tirar até a quinta carta. O As de Ouros. Tem uma dificuldade aqui acabando, sabe?
Essa carta do 5 de espadas, ela fala sobre... Ela me trouxe aqui até uma lembrança do 5 de ouros, não sei porquê. Mas ela fala sobre dificuldade. Você viveu um período de dificuldade, de certa falta, e um período muito enganoso, sabe? Um período muito traiçoeiro, um período em que você sentia que você não podia confiar em muitas pessoas ou não podia ter muita confiança na vida mesmo, na jornada, na forma como as coisas estavam seguindo. E eu vejo aqui muito uma questão de dificuldade material, para muitos de vocês, uma questão de dificuldade material, que se encerra agora, né, com esse 10 de ouros. Essa dupla de cartas aqui me fala de uma dificuldade de material se encerrando, mas não simplesmente uma dificuldade material falando apenas de valores, mas uma dificuldade material como fator que representa uma dificuldade de vida. Então, o fim de uma dificuldade na vida, porque a carta do 10 de ouros, ela é uma carta que fala de uma vida boa, de uma vida estável, de uma família boa, uma família estável, um ambiente em que você pode compartilhar e viver bem, sentir paz. E o cavaleiro de espadas fala justamente desse momento em que, pelo menos aqui, né, com essa justiça, fala é como se ele fosse o enviado da justiça, que veio realizar, é como se ele fosse o oficial de justiça. O oficial de justiça, que vem, né, fazer aquilo que a justiça manda. Né? É claro que não é no sentido literal, né? Geralmente o oficial de justiça ele faz... enfim, né? Aqui, oficial de justiça no sentido de que ele é o representante da força justa, da força divina da justiça, que vem fazer as coisas serem justas, que vem, a pedido das forças divinas, fazer aquilo que é justo ser efetivo, sabe? Efetivar aquilo que é justo. Para que vocês vivam em paz. Para que vocês vivam bem, para que vocês vivam em paz. E essa parte aqui de baixo, ela fala que vocês tinham um desejo, né, muito profundo de fazer algo, existia algo aqui pelo qual vocês iam lutando que era algo muito profundo, algo que estava muito no âmago da alma de vocês. E vocês vinham lutando muito por isso, né? Se esforçando muito para conseguir isso. E foram dias difíceis. Mas mesmo nos dias difíceis, vocês continuaram lutando. E isso tudo que vocês têm tanta vontade, tanto desejo, tiveram tanta vontade e desejo de que acontecesse até agora, né? De que se resolvesse, vai se resolver. E um caminho próspero, justo e bom vai se abrir diante de vocês. Vai se revelar diante de vocês para que vocês possam seguir. E falando em seguir, 6 de espadas. Esse 6 de espadas, ele fala aqui que é hora de seguir e deixar para trás essa vida de dificuldade, de luta e de sobrecarga. Não que a luta ela se encerre por completo, porque sempre existe, né, algo pelo qual a gente está lutando, mas não vai ser mais desgastante como era até agora, sabe? Encerrar essa vida pesada, essa vida que por tantas vezes pareceu infrutífera, esse momento da vida, né? O 7 de paus, a rainha de paus. Isso daqui fala exatamente disso, né? A gente falou das lutas não se encerrando. Fala justamente, o 7 de paus é aquela pessoa que luta, mas que está numa posição favorável. Que luta, mas é mais forte do que os inimigos.
E a Rainha de Paus, ela fala justamente de confiar em si mesma. Vai chegar você vai mudar, né? Você vai fazer essa transição, essa travessia para um momento de vida em que essas lutas que você sabe que fazem parte da sua jornada, elas deixam de ser custosas, elas deixam de ser pesadas para você, e você sente a confiança de que você é forte o suficiente para vencer qualquer inimigo, para vencer qualquer dificuldade, qualquer situação. E o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros falando de proposta, né? Exatamente, o Cavaleiro de Ouros aqui falando de chegada, de construção de coisas duradouras e de proposta. Junto com essa carta do 4 de copas, me fala que aqui quando eu estava mexendo no meio do maço, ó, tá aqui, ó, até saiu na minha mão. Foi eu pensar e saiu. Quando eu estava mexendo no meio do maço, apareceu esse 2 de copas aqui. Sabe que para alguns de vocês chega agora um momento de construir uma relação, de receber uma proposta de amor confiável, duradoura, firme, que vocês precisavam ser a pessoa que vocês são hoje para conseguir receber esse sentimento. Eu sinto muito essa mensagem de que vocês precisavam ser quem vocês são hoje, saber o que vocês sabem hoje, para que vocês estivessem prontas para receber esse sentimento. Essa é a leitura. Eu espero que tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.